Vamos dar início relembrando a profecia de Isaías 66, versículos 7 ao 10, que fala sobre a criação do Estado de Israel. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo num só instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Nós lembramos, antes desta profecia, segundo Samuel capítulo 7, quando o profeta Natã diz a Davi que o reino dele não teria fim. E nós sabemos que o rei por excelência é o nosso mestre Jesus, que muito em breve retornará com poder e grande glória, com um exército de anjos, e se assentará no trono que um dia foi de Davi, em Jerusalém, e ele governará sobre todas as nações. Zacarias 14 fala: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então não existe essa história de rapto secreto. Jesus ele estará governando na terra. Temos uma notícia aqui. Em 1947, a pátria dos judeus é aprovada por Assembleia da ONU. Criação do Estado de Israel foi aprovada em Assembleia da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro. A maioria dos brasileiros, o povo brasileiro em geral, é um povo pró-Israel. O Brasil sempre foi aliado de Israel. É claro que o atual desgoverno, a gente sabe da posição deles, mas o Brasil ele está de uma certa forma ligado. O brasileiro ele gosta de viajar para Israel, as excursões são feitas para este país. E lá atrás, em 47, essa Assembleia que aprovou a criação do Estado de Israel, profetizada em Isaías 66, foi presidida por um brasileiro. Então vamos fazer essa pequena leitura. A criação do Estado de Israel, aprovada em Assembleia da Organização das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, em sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha e proclamada por Ben-Gurion em 14 de maio de 1948. Olha lá, em 48 foi oficializado, foi proclamado, e nós vemos que no dia seguinte já foi declarada uma guerra contra Israel. Eu separei aqui alguns conflitos. Então, a partir do momento que foi oficializado o Estado de Israel, no dia seguinte, vários países declararam guerra contra eles, conhecido como a Guerra Árabe-Israelense. Quem se voltou contra Israel? A Liga Árabe, Arábia Saudita, o Reino Unido, o Reino do Egito, na época chamava Reino do Egito, Jordânia, Reino do Iraque, Síria e Líbano. Por um milagre de Deus, vitória de Israel com a derrota da coalizão árabe. Eles que nem tinham aviões, nem tinham condições de travar uma batalha contra tantos países, saíram vitoriosos, porque na Escritura está assegurado que eles não serão mais retirados deste local, da terra que Deus concedeu a eles, antigamente Canaã, atualmente Palestina. Depois, em 56, Guerra do Suez. Em 67, uma que é muito mais conhecida, a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, o Estado de Israel ele é ampliado. Eles conquistam os territórios das colinas de Golan e também Jerusalém. Jerusalém volta para Israel. 67 pode ser entendido como um termômetro, o início da contagem, digamos assim, de uma geração
para a volta de Cristo, porque Jesus fala que não passará da geração da figueira para que ele retorne. Nós vemos em Mateus 24, a partir do versículo 32, se eu não me engano, Jesus falando da geração da figueira, e nós vemos Jerusalém sendo comparada com uma figueira. Então, aqui, vitória de Israel em 67, conquista e ocupação israelense dos territórios das colinas de Golã, das fazendas de Sheba, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, faixa de Gaza e Península do Sinai. Tem um mapa aqui, meus irmãos, nesta área, a partir de 46. Em vermelho está representado o antigo território palestino. Vocês estão percebendo aqui, 46 era dominado pelos palestinos. Então é criado o Estado de Israel e em 47 nós vemos uma divisão. Nós vemos a seguinte configuração. Então é feita essa divisão. Fica uma porção para Israel e outra porção para os palestinos. Conforme a segunda imagem que nós estamos vendo, onde eu estou passando o mouse, a faixa de Gaza ela era maior e essa área da Cisjordânia aqui e também mais ao norte. Então era quase que uma divisão um pouco mais igualitária. A partir de 67, a guerra que nós acabamos de mencionar, a Guerra dos 6 Dias, que também Israel teve uma vitória milagrosa. Eu creio que a maioria de vocês já viram aqueles documentários sobre a Guerra dos 6 Dias, um único soldado israelense rendendo uma tropa de 1000 guerrilheiros do outro lado. Por quê? Porque aqueles guerrilheiros, aqueles combatentes viram os anjos do Senhor com aquele soldado israelense, eles conseguindo desviar de minas terrestres, porque aparecia fogo no deserto, apareciam sinais, muitas coisas sobrenaturais aconteceram, são relatadas especialmente para o outro lado, por combatentes do lado opositor, o que traz ainda mais verossimilhança para as alegações, para os depoimentos. E a partir de 67 nós vemos que Israel ele consegue ocupar um território ainda maior. E aqui o último mapa que nós temos, 2011, situação próxima da atual, com territórios palestinos mais isolados. E vocês já percebem que a faixa de Gaza ela está muito menor do que ela era em 47 e também menor do que ela era em 67. E nesses territórios da Cisjordânia, nós temos muitos assentamentos judeus. Então, por isso que tem uma parte grande em amarelo dentro daqui da Cisjordânia, porque existem muitos assentamentos de judeus e os palestinos eles foram perdendo terreno. Mas ainda são milhões. Eles ainda são, se eu não me engano, mais do que 4 milhões. A faixa de Gaza ela tem uma densidade populacional muito grande. Talvez a maior do mundo. Estava vendo uma notícia aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. A faixa de Gaza é uma região palestina localizada ao leste do território israelense, a oeste pelo Mediterrâneo e ao sul pelo Egito. Mais de 2 milhões de palestinos vivem na região, com quase 6 mil habitantes por quilômetro quadrado, uma das densidades populacionais mais altas do mundo. Eu estava com um vídeo aqui sobre a fuga dos palestinos, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu recebi como um vídeo atual, tá? Olha a quantidade de pessoas. Teoricamente, se esse vídeo for realmente atual, foi postado agora em um grupo, muitos deles estariam deixando a faixa de Gaza devido aos ataques, devido à retaliação por parte de Israel. Gaza é dominada pelo Hamas. O Hamas nós sabemos que é um grupo terrorista. Diversos países entendem que eles são um grupo terrorista, Estados Unidos, Canadá, boa parte da Europa. Mas no Brasil, a imprensa brasileira ela evita de usar esta palavra. Nós sabemos que esse atual desgoverno tem uma simpatia por eles e toda a nossa mídia, né?
a mídia brasileira ela se coloca de certa forma favorável a esse grupo, mas quem são os apoiadores? Vamos ver se os apoiadores são pessoas de bem. Então tá aqui, olha. Presidente da Colômbia não condena Hamas por ataques terroristas. Posição de Petro foi criticada no país. Ex-guerrilheiro diz que grupos neonazistas querem a destruição do povo palestino. É o maior absurdo do mundo você chamar judeus de neonazistas. É algo insano, é algo incompreensível. Como que você pode chamar judeus de neonazistas? É quase uma piada de mau gosto, um humor negro. Então, esse presidente aí, que é um ex-guerrilheiro, totalmente esquerdista, ele é favorável ao Hamas. Quem mais é favorável? Nicolás Maduro. Esse dispensa qualquer tipo de apresentação, todos conhecem, o ditador da Venezuela, que acabou com a Venezuela. Então, o ditador venezuelano acusa Israel de cometer genocídio contra palestinos. Na verdade, Israel está revidando ataques terroristas. Quem cometeu genocídio não foi Israel. Quem que saiu metralhando as pessoas, os jovens, numa festa? Quem que arranca as pessoas do carro e degola as pessoas? Quem que... Eu recebi imagens que não dá para colocar aqui, meus irmãos. Não dá nem para falar. Mas eu creio que vocês são pessoas muito bem informadas e viram o que o Hamas está fazendo. Eles invadem as casas, eles matam as pessoas, crianças, idosos, jovens, seja quem for, sequestram, violam as mulheres. Por isso que eles não podem ser classificados simplesmente como combatentes, como uma força militar, nem mesmo como um partido político. Alguns podem dizer, mas eles ganharam as eleições, só que isso foi lá atrás. Eles nunca mais saíram do poder. Se eu não me engano, foi 2006, 2007, porém, eles se perpetuaram no poder e o que acontece? Eles não obedecem nenhum acordo internacional de guerra. A forma como você deve tratar os prisioneiros de guerra, as convenções internacionais. Eles não obedecem às convenções internacionais. Eles fazem da forma deles, de um modo típico dos terroristas. Queimam as pessoas, degolam, tratam como se fossem pior do que animais para o abate. Então esse que é o problema. Nós não podemos classificá-los como militares, como combatentes, como um partido político, porque a tática deles é tática de terrorista. Eles não obedecem às convenções internacionais, a nada que os países devem seguir. Outro que apoia, Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua. Então, esse ditador da Nicarágua, que mandou matar e prender padres, pastores, que está perseguindo os cristãos, ele que está perseguindo os cristãos se diz solidário à causa palestina. Então, ditadura da Nicarágua se manifestou sobre o conflito na região da faixa de Gaza. Quando nós vemos esses ditadores sanguinários apoiando o Hamas, nós já sabemos qual lado nós devemos ficar, meus irmãos. Isso já nos mostra muita coisa. O irmão Flávio está falando, meu netinho é israelita e tem 4 anos e tem que ir ao bunker toda vez que toca a sirene. Eu vi alguns vídeos dos bunkers e é um negócio um pouco aflitivo, né? Os bunkers, eles são tanto quanto apertados. Algumas casas têm aquele quarto do pânico, mas você não consegue ficar muito tempo no quarto do pânico. Tem um momento que vai acabar o alimento, tem um momento que vai acabar a água. É uma situação bastante preocupante. Eu estou tentando falar algumas coisas, meus irmãos, mas vocês sabem que eu não posso falar tudo. Então, vamos aí focar para as profecias. Eu separei Ezequiel 38. O que vai acontecer muito em breve? Isso já está se desenhando desde a guerra Rússia contra Ucrânia. Algumas pessoas podem me dizer, mas o que tem a ver, irmão Gilberto,
a guerra da Rússia contra a Ucrânia com o Armagedon que está se desenhando. A Rússia ela está ganhando força, poder e certamente ela vai se aliar a estas nações que são contrárias a Israel. Existem rumores aqui, eu não tenho como provar, mas existem rumores que a Rússia apoia o Irã. O Irã é um inimigo declarado de Israel. Muitos erros foram cometidos, a gente acredita que até mesmo proposital. Os Estados Unidos ele oficialmente se coloca pró-Israel, mas nós sabemos que logo no começo do governo Biden, relembrando aqui uma notícia de 2021, Estados Unidos deixam equipamentos militares no Afeganistão após retirada das tropas. Biden determinou a retirada das tropas dos Estados Unidos que estavam alocadas no Afeganistão e eles deixaram muitos equipamentos militares, metralhadoras, fuzis, tanques de guerra, blindados, tudo que é equipamentos caríssimos, bilhões e bilhões de dólares em equipamentos, e esses equipamentos foram aparecer aonde? Muitos nas mãos do Hamas. Mas oficialmente eles se colocam contrário ao ataque terrorista do Hamas. Porém, esse governo aí progressista, esquerdista, acabou os beneficiando. Sobre a Rússia, nós temos uma live no canal, deixa eu ver se eu encontro, para não ter que repetir. Então, os irmãos que não acompanharam, que são novos no canal, que estão vindo pelos grupos do Telegram, nós temos essa live aqui, Batalha Final do Armagedon cada vez mais próxima. Rússia versus Ucrânia, profecias e sinais do fim. Esta live, se eu não me engano, tá aqui a data. Ela é de 2 de março de 2022. Então ela já tem pelo menos aí 1 ano e meio que foi publicado, e a gente está explicando que essa guerra da Rússia é uma guerra que ela só vai terminar efetivamente quando eles chegarem em Israel. Eles vão descer do extremo norte, fortalecidos, precisando dos despojos, farão alianças com vários países, porque qual que é o objetivo da Rússia, do Putin? É retornar à glória da União Soviética. A União Soviética, ela anexou várias nações, depois isso acabou se perdendo com o fim do comunismo na Rússia, mas o Putin, ele tem o desejo de, como se fosse refazer a União Soviética, que era uma nação poderosíssima, junto com os Estados Unidos, né? As duas eram as nações mais poderosas do mundo, e o objetivo dele não é, claro, parar na Ucrânia, é continuar conquistando, se fortalecendo, até o momento que ele vai ter a ideia de atacar Israel. Creio que isso já vem passando na cabeça, mas não vai ser exatamente agora, tá, meus irmãos? Essa guerra Hamas contra Israel não é o Armagedon, e a gente já vai entender por que não. Mas tudo está sendo preparado para que o Armagedon aconteça nos próximos anos. Tudo está evoluindo para tanto. Então vamos para Ezequiel 38. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque de Tubal. Profetize contra ele e diga. Nós já vamos trazer para vocês quem que é Gog, Meseque, Tubal. E diga, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, Irã, né, meus irmãos? A Etiópia, a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Então vai ter essa coalizão. Vocês percebem? As guerras que tiveram até agora contra Israel, geralmente é uma coalizão de países. A guerra árabe-israelense, a Liga Árabe
que era composta, se eu não me engano, por 7 nações, mais Arábia Saudita, Reino do Egito, Jordânia, Reino do Iraque, Síria, Líbano. A Guerra dos 6 Dias também, uma coalizão, Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia, Sudão. Só que agora serão muitas e muitas nações. E quem vai dar a vitória para eles será o nosso Mestre Jesus. Então o versículo 4 aqui: nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e os animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Eles vão se juntar e eles vão atacar Israel. Nesse momento, o que está acontecendo, meus irmãos? Israel sofreu o ataque e a comunidade internacional ela é constrangida, entre aspas, a se posicionar em favor daquele que foi atacado. Eles foram atacados no Shabat, de madrugada, de surpresa. Nós vemos aqui, eu acho que esse vídeo que eu vou colocar para vocês, deixa eu ver se esse é em Paris. Então tá aqui, olha, a Torre Eiffel com as cores de Israel. As manifestações você vê para ambos os lados, mas oficialmente muitas nações ainda estão se posicionando. O próprio Brasil precisou colocar a bandeira de Israel, mesmo esse atual desgoverno sendo contra, mas precisou colocar em Brasília a bandeira de Israel. Ok, mas vai chegar um momento, e com a ajuda da grande mídia, que eles vão colocar Israel como vilão. Eles vão colocar Israel como vilão e as pessoas elas vão, a partir da mídia, falar mais abertamente contra os judeus, contra os israelitas, mais ou menos aquela propaganda que foi feita na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, eles foram progressivamente falando contra os judeus, imputando coisas falsas contra os judeus, que eles eram os responsáveis pelo problema da economia, que eles eram os responsáveis por todas as desgraças, por tudo que acontecia de ruim, mas não foi da noite para o dia. A perseguição ela foi se acirrando, as acusações foram crescendo, e eu acredito que é isso que vai acontecer. Vai começar a ser propagado um ódio. O que eles vão fazer? Vão mostrar somente as vítimas palestinas. Eles não vão mostrar as crianças de Israel que foram degoladas, que foram mortas, que foram queimadas, as mulheres que foram violadas. Não, eles vão começar a mostrar só as desgraças do outro lado, de modo que a opinião pública vá se voltando contra Israel. Nós acreditamos que é isso. Esse é o objetivo da grande mídia, né? Isso já está bastante claro. E essas nações elas vão se juntar. Então, o que está acontecendo hoje não é a Guerra do Armagedon, porque você não tem um ajuntamento das nações no Vale da Decisão. Vamos para Joel 3. Joel 3 diz o seguinte: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Quando todas essas tropas estiverem em terra, reunidas no vale de Josafá, aí sim. Aí vai começar a grande e final batalha do Armagedon. Deixa eu ver se a gente consegue colocar Vale de Josafá, também conhecido como Vale da Decisão. É um vale extenso que segue por 32 quilômetros até desembocar no Mar Morto, o ponto mais baixo do mundo. Ele chega a descer 1.200 quilômetros de altura. Olha que interessante. É vale onde Deus irá julgar aqueles povos. Vou colocar aqui algumas imagens. Tá aqui, olha. Vale de Josafá ou Vale da Decisão. Então, as tropas elas estarão de diversas nações reunidas neste local. Isso não está acontecendo ainda, tá?
Algumas pessoas falaram, mas irmão Gilberto, isso é o início do Armagedon? Não exatamente, mas o que está acontecendo, os ânimos serão cada vez mais acirrados para que essas nações se voltem abertamente contra Israel. Então o Armagedon ele vai acontecer nos próximos anos, não sabemos exatamente em quantos anos, mas deve existir essa liderança da Rússia que vem do extremo norte. O Hamas não está no extremo norte, meus irmãos, só para ficar claro, tá? Então, quando a gente pega. O Hamas está aqui a leste, um pouco na Cisjordânia, eles estão basicamente no mesmo território. No mesmo território, que era a antiga Canaã. E onde está escrito que virá do norte? Continuando aqui, Ezequiel 38, a gente vai perceber. Então, Gomer com todas as suas tropas, Bet Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. A gente vê que a liderança do extremo norte, Rússia. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas a seu redor, e assuma o comando delas. Você percebe que tem um comando, uma liderança. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Esses muitos dias, meus irmãos, é na nossa geração. Ezequiel foi escrito há mais de 2.500 anos, aproximadamente. Esses muitos dias, eles já se passaram. Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel. Isso de fato aconteceu. Nós vemos tribos de Israel que foram espalhadas a partir do ano 722 a.C., por exemplo, na Etiópia, retornando a Israel. Deixa eu ver se a gente consegue achar. Aquela linha até colocou. A Operação Tzur Israel está trazendo para casa 2.000 judeus etíopes de volta à Terra Santa. Muitos estão finalmente se reunindo com suas famílias e entes queridos após anos de separação. Como vivem os judeus etíopes em Israel? Então você vê, aqui no Brasil também, eu fiz muitas amizades com judeus e de repente eles começaram a se mudar também para Israel. Isso está acontecendo em vários países. Eles não são falsos judeus, como alguns tentam dizer. São realmente israelitas, descendentes, que optaram por regressar, principalmente a partir de 48. No século XIX estava sob o domínio da Inglaterra, também já houve uma certa migração, mas a partir de 48 isso foi se intensificando, com os kibbutz. Agora não vai dar para entrar em detalhe aí como que foram formados os kibbutz, mas até hoje você vê o povo judeu regressando para a Terra Santa. Então, em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem em segurança. Isso é literal, é impressionante. Isso prova, meus irmãos, a existência de Deus. Porque imagina um povo ficar espalhado por mais de 1.800 anos, falando da tribo de Judá, e por mais de 2.000 anos, se a gente contemplar também as 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte ficaram espalhadas aí por mais de 2.500 anos. Como que eles não perderam as raízes, a cultura, a tradição? Isso é um milagre de Deus. Nós percebemos outros povos, quando eles mudam para outros países, em apenas 2 gerações você já perde. Eles já deixam de falar a língua, já começam a abandonar a cultura. Em 3 gerações praticamente se perde por completo, né? A pessoa ela já nem sabe quem foram os bisavós, já não sabe mais falar a língua nativa, já não sabe nem qual que era a religiosidade dos antepassados, mas com os judeus não acontece isso. Eles continuam
crendo no único Deus, professando a fé, e isso é por demais impressionante. Então vamos lá. Versículo 9. Você e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Eu creio, meus irmãos, que esses pensamentos já estão passando pela cabeça não apenas dos reis do Oriente, mas também, principalmente, na mente talvez do Putin. Você dirá: invadirei uma terra de povoados. Atacarei um povo pacífico que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar, olha que importante isso aqui, hein? Você virá de seu lugar do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. É claro que a profecia ela vai falar palavras que o profeta e os leitores da época poderiam compreender, mas cavalos nós podemos entender como tanques de guerras, carros de guerras, como todo aparelho militar. Então você virá de seu lugar, da onde? Não é da faixa de Gaza, da Cisjordânia, não. Do extremo norte. Vamos ao mapa mundi aqui. A linha do Equador está aqui, olha, meus irmãos. Portanto, Israel já fica no hemisfério norte, ok? Vamos ampliar mais. Mas quem que está no extremo norte? A Rússia, que é o que está escrito na profecia, de forma bastante clara. É que Israel é tão pequeno, ela está aqui onde eu estou passando o mouse, que precisa dar muito zoom. Vou dar mais um aqui para vocês. Deixa eu ver, eu tô pelo celular, vai ficar difícil. Mas olha o que está causando todo alvoroço no mundo. Olha o tamanho de Israel, onde eu estou passando o mouse, aqui no meio da tela, esse marronzinho aqui. Não sei, acho que pelo celular vocês não vão conseguir ver. Quem tiver no computador tem mais chance. Então a Rússia está aqui no extremo norte, eles vão descer e vão se aliar a muitas nações, entre elas Irã, Iraque, Síria, Turquia, e vão atacar Israel, que é desse tamanho aqui. Graças a Deus o Brasil está longe, meus irmãos. Vamos continuar a leitura. Então você virá do seu lugar, do extremo norte. Você acompanhado de muitas nações. Esses requisitos são requisitos obrigatórios para o Armagedon. Que venha do extremo norte, tudo indica aqui da Rússia, acompanhado de muitas outras nações, uma grande coalizão, todas elas com um grande exército, um exército numeroso. E aqui está claro, olha, está explícito, você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos deles. E aqui a profecia continua, assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor
palavra do soberano Senhor. Gog também significa muitas pessoas e uma grande quantidade de nações. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Aqui é uma grande mudança, né? Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, sobre suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui ainda não aconteceu, mas está se desenhando rapidamente. Deixa eu trazer para vocês o que significa essas nações antigas que foram citadas. Nós sabemos que a sexta taça do Apocalipse fala da seca do Eufrates. Então, na sexta taça, as águas do grande rio Eufrates secam para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente. Esses países eles se tornaram mais pobres, eles perderam o poder. O Império Turco-Otomano foi derrotado a partir de 1830. Ele entra em decadência, invadido pelas nações europeias que durante a Primeira Guerra Mundial lhe deram um fim. Então aquele Império Turco-Otomano, ele entra em decadência, seca o Eufrates, ou seja, isso significa o enfraquecimento dos países que são banhados por ele, especialmente Turquia, Síria, Iraque. E essas nações, vamos lá. Gog, Rússia, Magog, terra na divisa entre China e a Rússia, Dedã, Arábia Saudita, Sebá, Emirados Árabes, Tarsis, Inglaterra, os Leõezinhos, países colonizados pela Inglaterra, mas Dedã não entra. Deixa eu ver se eu acho aqui, ele só vai questionar. Sebá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear? Então eles entram aqui questionando, né? Meseque é a atual Turquia. Tubal, Tobolsk da Rússia. O Irã é a Pérsia. Cuxi, Etiópia e partes da África Central e do Sul. Put pega Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos. E Gomer, Alemanha e Áustria. Então tá aí provavelmente quem são os países citados na profecia. Em Apocalipse 16, que fala do Armagedon, o que ele fala aqui de interessante? Esse versículo nós já mencionamos, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. E você tem esses espíritos que incitam a guerra. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. No original está Har Megido, ou Monte Megido. E Joel, continuando aqui, Joel 3, a gente vai também falar um pouco de Zacarias 12 e 14, tá? A gente não vai trazer todos os aspectos porque é muita coisa. Mas em Joel 3, em Ezequiel, nós vemos que eles vêm do extremo norte com muitas nações. Em Joel, nós vemos que os povos ficarão, que essas nações, que esses exércitos, eles ficarão reunidos no Vale de Josafá, também conhecido como Vale da Decisão. E ele fala aqui, olha, tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. Que é que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo por algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, com agilidade e rapidez me vingarei do que vocês têm feito. É interessante porque os atuais palestinos, eles são os antigos filisteus. Na Bíblia, os filisteus são descritos como arqui-inimigo dos israelitas. Nós vemos muitas e muitas batalhas entre os filisteus e os judeus, os israelitas, na época dos juízes, até antes, né? E o que está escrito aqui, um povo estrangeiro
que veio do oeste e se estabeleceu em 5 cidades: Asdod, Ascalão, Ecrom, Gaza e Gate, hoje regiões do sul de Israel e faixa de Gaza. Tanto que Israel foi atacado pelo sul, onde estão estabelecidos os antigos filisteus. A identidade atual dos palestinos tem ligação. A identidade dos atuais palestinos tem ligação, tendo em vista o nome usado e a localização geográfica com os povos da época bíblica chamado de filisteus, da região conhecida biblicamente como Filístia. Olha que interessante. Então, uma guerra que vem há muitos e muitos séculos e até hoje não terminou. Quem são os palestinos? Os novos filisteus em Israel. Eles aparecem a primeira vez na Bíblia em Gênesis 10:14. Filístia deriva o nome Palestina. Então, Palestina é derivado de Filístia. Mas isso aqui é muita coisa para a gente tratar. Vamos aí prosseguir nas profecias. Então aqui nós já vimos Ezequiel 38, já vimos Joel 3. Jeremias 46:10 diz o seguinte: mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então Jeremias também fala desta grande e final batalha. Meus irmãos, Zacarias 12 traz algo aí terrível que nós já vamos ler. Só deixa eu ver os comentários dos irmãos. Agradecer aí a presença e a participação. 194 pessoas conosco. Eu vou só pedir para vocês que ainda não deixou o like para deixar agora, porque isso é fundamental para que a gente possa levar adiante todo esse ensinamento bíblico. Ok? Antes de ler esse trecho de Zacarias 12, olha que interessante a vitória na Guerra dos 6 Dias em 67. As conquistas da Guerra dos 6 Dias multiplicaram por 3 vezes o tamanho do país. Por isso que teve um grande crescimento de 47 até 67. Então ficou dessa forma. Em cinza, território pertencente a Israel, e em preto, territórios conquistados por Israel, inclusive colinas de Golã, Cisjordânia, que tem muitos assentamentos, e hoje como que está atualmente. O Sinai foi devolvido ao Egito em 1982, só que na realidade, meus irmãos, o Sinai que está no Egito não é o verdadeiro Monte Sinai. O irmão Flávio tem uma live explicando isso. O verdadeiro Monte Sinai está localizado na Arábia Saudita. Você vê até aquele altar que construíram para o bezerro de ouro, vários fatos que estão narrados no livro de Êxodo. A arqueologia corresponde a uma região que está situada na Arábia Saudita. Você vê o verdadeiro Monte Sinai com o cume dele queimado, o fogo de Deus, e toda a arqueologia comprova isso. E aqui aparece, né? Então, esse falso Sinai foi devolvido ao Egito em 1982. Israel devolveu Gaza aos palestinos em agosto de 2005 e se retirou de 4 pequenos assentamentos no norte da Cisjordânia. Mas ainda tem muitos assentamentos israelitas na Cisjordânia. E agora as áreas palestinas são essas que estão em preto. A faixa de Gaza ela é bem pequena atualmente, mas como nós vimos no começo da live, tem uma das maiores densidades demográficas do mundo. Ok? Então vamos lá agora para Zacarias 12. Vai acontecer algo terrível. Parecido com o que aconteceu agora, mas numa proporção muito maior. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele.
Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Isso aqui já está plenamente cumprido. De fato, Jerusalém é uma pedra de tropeço para os povos ao redor. Todos os povos ao redor praticamente são inimigos. Olha que interessante, olha como a palavra de Deus ela é perfeita. Algo que foi escrito há mais de 2.400 anos e que nós estamos vendo o pleno cumprimento, meus irmãos. E quando que Jerusalém foi restabelecido para os judeus? Somente em 1967. Algo que é muito recente. Vocês percebem como a Bíblia é verdadeira? Como a palavra de Deus ela se cumpre com perfeição, com exatidão. A palavra de Deus ela não volta vazia. Às vezes tem alguém assistindo aqui, estamos agora com mais de 200 pessoas, no meu celular está aparecendo 202 pessoas ao vivo. Às vezes tem alguém que ainda não é convertido, que tem dúvidas sobre a veracidade bíblica. Não existe uma única profecia que não se cumpriu ou está em fase de cumprimento ou está muito próxima de se cumprir. Isso é uma verdade. Olha o comportamento das nações, da mídia mainstream. Olha o comportamento da grande mídia em quase todos os países. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos a seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Como eles são odiados, meus irmãos. Nós mostramos lá o mapa mundi, eles pequenos aqui, né? Onde eu estou passando o mouse aqui é difícil de ver. Aqui está pintado em marrom. Eu vou até aumentar um pouco o zoom, mas acho que já está no limite aqui. Então você vê Líbia, Egito, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Jordânia, Arábia Saudita. E aqui Israel, pequenininho. E olha a repercussão mundial sobre Israel. Quantas resoluções da ONU punindo, quantas resoluções da ONU contrárias a Israel estão sempre no noticiário. Olha o tamanho da Rússia que vai descer contra eles. Tudo bem que não é desse tamanho, né? Que o mapa mundi tem uma distorção, mas é muito maior, não tem nem comparação. Israel aqui, olha, onde eu tô passando o mouse aqui. Por que causa tanta... Por que causa tanta fúria das nações? Porque o povo Deus... O povo judeu revela a existência de Deus. Tudo que o povo judeu... Toda a trajetória do povo judeu, nós vemos na Bíblia. Eu farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos a seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Olha isso. Eles vão olhar aqui e falar, não, é claro que nós vamos vencê-los. É óbvio que nós iremos derrotá-los. Nós somos maiores. Estamos em muito maior número. Nós somos mais poderosos. Nós temos mais armamentos, mais soldados, mais tanques, mais aviões. Mas não. Se tornará uma pedra... Acredito que todos vocês já passaram por uma experiência de achar que daria para carregar algo que não parecia ser tão pesado. Não, isso eu consigo carregar. Isso aqui eu consigo carregar, deixa que eu carrego sozinho. Aí foi ver na hora, era extremamente pesado, era muito mais do que parecia. Acho que todos nós já passamos por isso. Não, eu consigo carregar esse armário aqui sozinho. Aí você percebe que não consegue. Eu consigo carregar tal coisa aqui, não tem problema. Você dá 2, 3 passos, você fala, nossa, por que eu fui inventar de carregar isso aqui sozinho? Não tô conseguindo. Vai ser mais ou menos isso. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Os palestinos
eles estão se machucando muito. Esse mapa mostra isso. Eu não sei se eles chegarão a ser dizimados. Talvez não. Mas nós vemos que Israel é uma pedra pesada e machuca quem tenta carregá-la. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Isso tá em pleno cumprimento. Isso já se cumpriu várias vezes quando nós estudamos todos os conflitos contra o atual Estado de Israel. Só de 1948 para cá, Guerra Árabe-Israelense, perderam. Guerra do Suez, perderam. Guerra dos 6 Dias, também, vitória de Israel. Guerra de desgaste. Eles falam aí que teve um cessar-fogo, ambos os lados declararam vitória, mas ocupação continuada do Sinai por Israel. Na verdade, Israel ganhou também. Guerra do Yom Kippur em 73. Lembra muito o que está acontecendo hoje. A Guerra do Yom Kippur foi no mesmo dia, né? Dia 6 de outubro, no mesmo dia que eles foram atacados, no Shabat, na madrugada de sexta para sábado, mas que na verdade já é sábado, já é Shabat. Israel, mesmo eles estando lá no dia santo, em jejum, eles saíram vitoriosos. Então vamos só relembrar esta guerra aqui. A Guerra do Yom Kippur foi um conflito militar ocorrido em 6 de outubro, de 6 de outubro a 26 de outubro de 73, exatamente 50 anos. Porque esse conflito do Hamas também começou em 6 de outubro, mas de 2023. Se você pega 73 a 2023, dá exatos 50 anos. Então aqui foi entre uma coalizão dos Estados Árabes, liderada por Egito e Síria contra Israel. O episódio começou com um ataque do Egito e da Síria. Aqui também algumas pessoas podem ter pensado, será que isso é o início do Armagedon? Mas nós sabemos que não, né? O Armagedon necessariamente deve partir do extremo norte de Gog, da Rússia, com uma coalizão com muitos países. E não apenas 2, 3, 5, 10, mas são muitas nações. Continuando aqui, planejado para o dia do feriado judaico Yom Kippur, forças do Egito e Síria cruzaram, respectivamente, as linhas de cessar-fogo no Sinai e nas colinas de Golã, territórios que haviam sido ocupados por Israel em 67, durante a Guerra dos 6 Dias. E aqui tem toda a narrativa do que aconteceu, e nós sabemos que Israel novamente saiu vitorioso e eles se feriram, se machucaram, como está profetizado em Zacarias 12. Depois, Guerra Civil Libanesa, Operação Litani, era OLP na época, agora mudou o nome, né? Depois nós tivemos conflito no sul do Líbano, primeira intifada e assim por diante, até... Eu lembro que no ano de 2021, o Hamas atacou, tá vendo? Olha, tá relatado aqui. Em 2021, teve um ataque um tanto quanto forte do Hamas contra Israel. Ambos os lados clamaram vitória, teve lá um cessar-fogo, mas em 2021 o Hamas ele não conseguiu fazer muitas vítimas, porque o sistema Iron Dome, digamos assim, que deu conta do recado. Agora, por que o sistema Iron Dome não conseguiu barrar todos os mísseis? Porque eles estressaram o sistema, eles lançaram 5 mísseis de uma só vez. Então, o sistema Iron Dome ele não conseguiu neutralizar todos ao mesmo tempo. Alguns acabaram passando e atingindo casas, prédios, pessoas. Ok? E agora, né? Operação Espadas de Ferro, que começou aí no dia seguinte, 7 de outubro, uma escalada significativa do conflito israelo-palestino começou com uma ofensiva surpresa coordenada por vários grupos militantes palestinos, na verdade terroristas. Tá vendo como eles evitam de usar a palavra terroristas? Próximos
contra as cidades israelitas próximas à faixa de Gaza. Sul de Israel, na realidade. Então já está aqui, foi acrescentado esses dias, né? No dia 7 foi acrescentado mais esse conflito, e nós sabemos que Israel sairá vitorioso, porque Deus não permitirá com que eles sejam derrotados. Eles não vão sair mais da Terra Santa. Mas o que vai acontecer? Aqui já vai falar agora do Armagedon. Naquele dia deixarei todos os cavalos em pânico, e seus cavaleiros loucos, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, com uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos a seu redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. Deus ele faz as coisas de modo surpreendente. Ele usa os fracos para envergonhar os fortes, para confundir os fortes, e é justamente isso que ele vai fazer nesta batalha final. Israel, deste pequeno tamanho, vai consumir todos os povos a seu redor, todas as nações que os atacarem. É claro que eles vão sofrer muitos danos no começo da guerra, mas sairão vitoriosos no final. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Será como Elohim, Deus aqui usado como um título. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. É o próprio Deus falando. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram. Então, aqui já fala do retorno de Jesus. Jesus vai dar a vitória para eles. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Meus irmãos, se vocês lembrarem, Paulo fala em Romanos 11 que todo Israel será salvo. Olha que interessante, porque a plenitude dos gentios está se completando. A porta da graça está fechando, nós já estamos chegando na plenitude dos gentios. E Paulo fala sobre um mistério, ele revela um mistério. Primeiro ele fala o seguinte, olha, que eles podem ser enxertados. Ele fala para os gentios, não se orgulhem tanto. Não se orgulhem tanto. Olha, a partir do 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Está falando para os romanos, para os gentios. Cuidado! Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Você também pode ser cortado. E quanto a eles, quanto aos judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, aqui ele fala uma coisa forte. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios,
Isso está se completando agora, meus irmãos, na nossa geração. Assim, a porta da graça está no limite. A plenitude dos gentios está se dando. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E assim todo Israel será salvo. E nós vemos em Zacarias 12, todos os habitantes de Jerusalém chorando, suplicando, olhando para Jesus, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará, separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres. Aqui eles estão representando as tribos, né? A família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres, todas as tribos. Eles chegam a esse arrependimento, a essa conversão em massa, se cumprindo o mistério revelado pelo apóstolo Paulo de que todo Israel será salvo. Então não tem sentido essas pessoas que ficam falando, não, porque esses judeus são falsos, não tem nada disso. São as profecias se cumprindo de acordo com o que está escrito na Bíblia. E temos também Zacarias 14, que fala sobre o Armagedon. O Armagedon ele vai ser muito pior do que o que a gente está vendo hoje. Nós estamos vendo coisas terríveis que nos causam indignação, nos causam tristeza. Alguns irmãos que estão acompanhando muito esses fatos, essas notícias, estão assim com um espírito deprimido, porque nós vemos, né, até dos dois lados, assim, imagina crianças sendo mortas. O Hamas ele usa as pessoas como escudo humano. Até os hospitais são usados para guardar armas. Então o Hamas ele usa de uma tática covarde, porque ele deixa os alvos militares cercados de civis. Prédios militares com civis morando também, eles ocupam alguns andares do prédio para que eles não sofram retaliação. E quando vem a retaliação num alvo militar, algumas vezes acaba atingindo civis e nós ficamos chateados, né, quando nós vemos inocentes morrendo de ambos os lados, crianças, você vê os pais chorando, às vezes, nossa, são cenas que traz muita tristeza, pode até dar um início de depressão, a gente tem que até aumentar aí as orações, tomar cuidado para não ficar vendo isso toda hora, tá? Porque isso nos causa tristeza, mas a irmã Lília está escrevendo justamente isso, estava deprimida hoje e com raiva também. Irmão Thompson, crianças palestinas mortas, muito triste, inocentes sendo usados pelo Hamas. Eles usam tanto o povo deles quanto os que são sequestrados de Israel como escudos humanos. Eles não têm, assim, coração, né? Lilian Grazielli, mas comecei a clamar e a louvar a Deus, sim. Ameniza, E vai acontecer algo pesadíssimo no Armagedon. Jeremias Jones, quem degola a criança são monstros, justamente. Ousada para atingir a paz. Hoje estou chateada, irmã Flor, indignação. Por isso que o Hamas ele não pode ser considerado um Estado, um partido político, uma organização, porque as técnicas, as táticas deles não respeitam os acordos internacionais, as convenções de guerra, eles não respeitam a legislação internacional que diz respeito à guerra, aos prisioneiros, ao trato aos prisioneiros, não.
Eles pegam pessoas desarmadas, eles saem metralhando civis. Imagina, isso não é guerra. Você sair metralhando civis, você arrancar as pessoas, você entrar de casa em casa matando civis. Isso não é guerra. E não dá nem pra falar que eles são religiosos, porque tem relatos que eles entram nas casas, bebem vinho. Que tipo de muçulmano é esse que bebe vinho? É muito contraditório isso, tá? São atos demoníacos. Eles são guiados por Abaddon. É um demônio que influencia o Islã. Que fala em Apocalipse 9. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, esses islâmicos extremistas, eles são guiados por este demônio, esse principado que é chamado de Abaddon. Eles amam a morte. É uma coisa assim terrível. Eles falam que eles amam a morte mais do que os judeus amam a vida. Eles aprendem na escola, meus irmãos, que matar judeus é algo bom e que se eles agirem desta forma, terão uma recompensa no paraíso. Eles aprendem que eles irão no paraíso praticando esses atos terríveis. A irmã Priscila, irmão Gilberto, eu estado assim, com tanta tristeza de ver tamanha maldade, por isso corro para a presença do Eterno. Oro pelas pessoas inocentes. Sim, a gente tem que estar orando, né? Pelas crianças do mundo inteiro, pelas pessoas que não estão envolvidas com essas práticas extremistas. É muito triste mesmo. Até eu tava meio para baixo, né? Mas a gente pede força a Deus até para continuar o ministério, para a gente não parar. O mal que é isso, né? O mal quer que a gente enfraqueça, com que a gente se deprima. O que eu aconselho a vocês é não ficarem vendo esses vídeos. A irmã colocou cada vídeo uma facada no coração. Eu aconselho a vocês a não ficarem vendo esses vídeos. Isso vai abalando. Foca na oração, vamos focar nas orações. A gente sabe o que está acontecendo, então vamos orar. Não vamos ficar vendo mais coisas. Já foi visto além do que o suficiente, tá? Agora só para a última profecia que nós vamos trazer hoje, sobre o Armagedon que se aproxima, Zacarias 14. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada. Olha que triste, meus irmãos. Isso que aconteceu hoje vai acontecer numa escala enorme. Os judeus, eles, se não me engano, são 15 milhões. População de Israel, 9.364.000, mas no mundo inteiro, população de judeus no mundo. No mundo, aqui tá 13 milhões, acho que tá um pouquinho desatualizado, mas deve ser quase 15 milhões. E somente em Israel até 2021, vamos imaginar que são 9 milhões e meio, vai, em 2023. E por ocasião do Armagedon, certamente mais de 10, 12 milhões. Então o que vai acontecer? Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Olha que terrível. Provavelmente a população será mais de 10 milhões. E eles começam perdendo a guerra. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio. É muita gente. Mas o restante do povo não será tirado da cidade. Nós ficamos chocados porque centenas de pessoas, né, foram levadas cativas. Agora imagina a metade da população. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Então a gente vê que eles começam perdendo.
mas aí tem a intervenção direta de Deus, a intervenção sobrenatural por intermédio de Jesus. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então Jesus ele retorna para a terra. Retorna fisicamente, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Porque as pessoas falam, não, mas a igreja será reunida nos ares. Uma coisa é a reunião da igreja. Não está falando que a igreja será arrebatada para o terceiro céu, não. A igreja será reunida nos ares. Mas aqui, no nosso céu, não no terceiro céu. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Se a gente pegar Atos 3:21, está bem claro o seguinte, meus irmãos. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo da restauração. É por um tempo apenas que Jesus está no céu. Hoje ele está no céu, mas ele retornará para a terra. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Nós sabemos que Jesus ele vem com o exército celestial. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro, um dia que o Senhor conhece. Metade do mundo está dia e metade está noite, basicamente, né? Por exemplo, aqui no Brasil está noite, mas nós sabemos que no Japão está dia. Naquele dia, no dia do Senhor, vai estar tudo com uma claridade uniforme. Não haverá separação entre dia e noite. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e seu nome será o único nome. Nós sabemos da promessa que nós mencionamos no começo da live, 2 Samuel, capítulo 7, que Deus fala para Davi por intermédio do profeta Natã: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Jesus é da descendência de Davi, da tribo de Judá. Nós vemos no Evangelho ele sendo chamado de filho de Davi. Então, naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Se nós formos para Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, é interessante que ele fala que Davi, né, será o rei. Só que está falando do descendente, está falando de Jesus aqui. O meu servo Davi, agora eu estou em Ezequiel 37, tá? A partir do 24, no final. O meu servo Davi será rei sobre eles, depois que for restaurado Israel. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. Eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos entre dois reinos. Então, não vai mais existir reino do norte e reino do sul. Eu farei uma única nação. E haverá um único rei. Não vai ter um reino do norte e um reino do sul. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Tá vendo? Paulo fala, todo Israel será salvo.
Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, remetendo a profecia. Quanto a você e sua dinastia, seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Quando Deus fala o meu servo Davi, está falando do descendente por excelência de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. E todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram, que é a terra de Canaã. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi, Jesus, né, Davi representando Jesus, será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles, para sempre as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. E é claro, meus irmãos, que no reino milenar entra também a grande multidão dos eleitos gentios. Nós temos os israelitas que se converterão, mas já vai ter sido completada a plenitude dos gentios. Nós já teremos a plenitude dos gentios também. Olha que maravilha, o irmão Flávio colocou: Jesus será reconhecido pelos judeus como o Messias enviado, como nós vimos na leitura de Zacarias 12. Eles se lamentarão por aqueles transpassaram, chorarão por ele. E continuando aqui, então em Zacarias 14, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e seu nome será o único nome. Olha que interessante. Será habitada, Jerusalém estará segura, nunca mais será destruída. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. A praga que Deus vai lançar contra as nações que lutarem contra Jerusalém. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Nós vemos isso naquela batalha do rei Josafá. Nós vemos isso na batalha de Gideão. Isso acontece na Bíblia. Os inimigos eles começam a atacar uns aos outros. O famoso fogo amigo. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Retornam às festas. Olha que maravilha. Nós trouxemos aí algumas das principais profecias relacionadas ao Armagedon, a batalha final. É claro que nós não esgotamos o assunto. O irmão Flávio, que está conosco, ele fez 2 lives. Para quem não assistiu, deixa eu colocar aqui. Canal do Evangelista Flávio. Então vocês clicam na aba ao vivo. É importante vocês assistirem a live 919, Jerusalém, as profecias que apontam a volta de Jesus Cristo, e a live 918, também sobre esta guerra atual, meus irmãos. E aproveitando aí a presença de mais de 200 pessoas, eu vou pedir para quem é novo para fazer o discipulado. Então eu vou pedir para os moderadores divulgarem o link do discipulado. Também nós temos um link aqui na descrição do vídeo. Quem é novo pode entrar no grupo Telegram do canal.
o primeiro link da descrição do vídeo, o grupo Telegram do canal. Temos as formas de apoio ao canal, à obra, o e-mail, esse link do discipulado, que vai remeter ao canal do nosso irmão, evangelista Flávio, que é presbítero da Igreja de Deus, ancião. É um estudo bíblico importantíssimo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas nós temos que crer na verdade, na sã doutrina, sem as contaminações, sem a fermentação romana, pagã. Façam esse estudo, meus irmãos, do discipulado. E nós temos muitas apostilas de estudos também. E aqui no canal O Caminho Estreito, na playlist, o que é fundamental estudarmos? A série Luz na Escuridão. Eu estou conversando com um irmão que saiu da Igreja Universal, ele era pastor, está fazendo os estudos, muitas pessoas estão se libertando da Babilônia, muitas pessoas estão se libertando do engano. Fundamental agora, nesse final dos tempos, que as pessoas efetivamente se convertam, compreendam a Bíblia, o Evangelho, o plano da salvação e sejam batizadas. Então está aqui, meus irmãos, vocês na playlist do canal O Caminho Estreito, é fundamental fazer a série Luz na Escuridão, que agora são 11 vídeos. O reino vindouro será na terra, estado dos mortos, aniquilação dos condenados. Jesus Cristo ressuscitou no sábado e não no domingo. Nós falamos no verdadeiro batismo, que não é em títulos trinitários. Falamos sobre os animais imundos na nova aliança, sim. 70 semanas de anos de Daniel 9, a explicação correta. Não tem essa história de anticristo que vai governar 7 anos, 3 anos e meio, vai ser bom, depois mais 3 anos e meio. Não tem nada disso. O anticristo já está presente há muito tempo. Nós trazemos a verdade sobre o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. E explicamos o que é a marca da besta. Então aqui são 11 vídeos de suma importância para quem quer ter o conhecimento, para quem realmente está buscando a verdade, para quem está buscando a salvação. E também na mesma aba playlist a série Revelando o Apocalipse. As outras são de suma importância, mas essas duas em primeiro lugar. Luz na Escuridão, Revelando o Apocalipse e, claro, o discipulado. Faça o discipulado, a porta da graça está fechando, resta pouco tempo, meus irmãos. Vamos correr atrás da salvação das nossas almas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos na iminência aí da volta do Rei. Jesus está às portas, que possamos corrigir a nossa rota, chegar ao arrependimento, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, receber o batismo nas águas por imersão. Nesta última semana, acabei não colocando as imagens para vocês, eu vou tentar colocar na quinta-feira. Nesta última semana, mais 3 almas foram batizadas, para a honra e glória de Deus. Mais 3 irmãos nossos receberam o batismo, fazem parte do reino. O irmão Flávio veio para esta missão, juntamente com o diácono Jean Filho. O irmão Flávio acabou de colocar ali, atenção, Israel ainda sob ataque de foguetes. Então vamos ver o que vai acontecer, mas nós fizemos uma análise breve, claro que não esgotamos o assunto, e fiquem atentos nesses 2 canais, canal Caminho Estreito, canal do evangelista Flávio, que estaremos trazendo para vocês toda a atualização, mas o importante mesmo é que a gente retenha a coroa da vida, que a gente complete a carreira, que a gente chegue até o final. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Justamente uma nova vida pela regeneração espiritual. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que deve viver em nós, meus irmãos. Nós fomos sepultados com Jesus. Temos que morrer para este mundo, temos que morrer para os pecados, temos que abandonar os pecados. Assistam
os vídeos dos canais. Vamos focar na parte espiritual, porque este mundo está reservado para o fogo. Ora vem, Senhor Jesus. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor, por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Amém. Quem tiver dúvidas sobre o discipulado, pode mandar no grupo do Telegram, pode deixar comentário aqui no canal, enviar e-mail. Mas é muito importante, eu estou aproveitando aí que está mais de 200 pessoas para pedir para os irmãos, façam o discipulado, conheçam a Igreja de Deus. A Bíblia é nossa única fonte de autoridade. Deus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Deus é longâmino, meus irmãos. Deus, ele está aguardando o máximo possível para que as pessoas abram os olhos, acordem, despertem para o engano do mundo. Mas está chegando ao fim. As profecias, elas estão sendo cumpridas, resta pouco tempo, então atendam esse chamado, atendam esse clamor. Foque na salvação, meus irmãos. Foque na salvação, no verdadeiro evangelho. Permaneça em oração. Quem ainda não sente que é convertido, quem ainda não tem o Espírito Santo, implore a Deus para que Deus abra os olhos, para que Deus mostre a verdade, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Isso, o que está acontecendo é um alerta. Essas guerras, essas atrocidades, é um alerta para nós. Tá bom, meus irmãos? Porque a verdadeira vida é a vida eterna. Vamos nos preocupar onde nós vamos passar toda a eternidade. O irmão Complicado pediu os versículos de hoje. Então, tá gravada a live. Nós falamos sobre Ezequiel 38, mas é bom ler 39 também. Zacarias 12, Zacarias 14, Joel capítulo 3. Mas a live tá gravada. Apocalipse 16. Tá bom? Acredito que foram esses que nós tratamos no dia de hoje. Agradeço a presença e a participação de todos. Se alguém não deixou o like, deixa agora, porque a gente quer alcançar mais pessoas com essa pregação. E o like ajuda para que isso aconteça. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado e bendito Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.